Olá, sou a professora Maiara Macedo, sou professora de Geografia e juntamente com a professora Sara Amadeu, hoje vamos falar na aula sobre degradação ambiental. E a nossa aula é um conteúdo do primeiro ano. Então vamos lá. Qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo é identificar e também compreender as causas e efeitos da degradação ambiental. Então, vamos pensar juntos. Os impactos ambientais são alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Então, quais impactos ambientais estão ligados à atualidade, nos dias de hoje? Vamos ver sobre isso na aula, no decorrer da aula. Então, vamos lá. Degradação ambiental. No atual estágio de desenvolvimento da economia mundial, o consumo de recursos naturais atinge um nível de aproximadamente 30% maior do que a Terra é capaz de repor, incluindo todos os tipos de recursos naturais, renováveis ou não. A questão ambiental, ela não se restringe aos tipos de recursos utilizados, pois tanto os não renováveis quanto os renováveis correm risco de esgotamento. Então, é um caso assim muito sério, é um tema muito importante de falar e estudar. Causas da degradação. O primeiro, tem vários, né, gente? O mau uso do solo na agricultura e também na pecuária, queima de combustíveis e fósseis, poluição térmica nas águas oceânicas, as usinas, né, nucleares, produção de plástico em larga escala, em grande escala, e as atividades humanas sempre provocaram impacto ao meio ambiente. A partir da Revolução Industrial, que a capacidade humana de alterar o meio natural se ampliou. Somente para vocês terem noção, na década de 1960 é que surgiram as preocupações sérias e discussões visando a recuperação do meio ambiente. Então, ficou todo um grande tempo sem pensar o que poderia acontecer com o meio ambiente, com o planeta. Eles não tinham essa preocupação ambiental. Então, somente lá, a partir da década de 60, que eles foram surgindo. Não é que já foram se preocupando, correndo atrás. Não, começaram a surgir as preocupações e também as discussões sobre a recuperação do meio ambiente. Agora, minha colega Sara vai continuar falando sobre esse conteúdo. Olá, professor Virgílio, sou a professora Sara, professora de Geografia. Estou hoje aqui para dar continuidade, então, ao conteúdo ministrado pela minha colega Maiara anteriormente. Então, vou estar falando um pouquinho mais sobre a degradação ambiental. Então, um exemplo dessa degradação ambiental foi o nevoeiro de Londres, em 1952, conhecido também como Big Smoke, que foi um período de severa poluição atmosférica entre os dias 5 e 9 de dezembro do ano de 1952, que encobriu a cidade de Londres. Como vocês podem estar olhando nessa imagem, né, é uma imagem do nevoeiro, né? Tem uma estimativa que 12 mil londrinos eles morreram devido a esse nevoeiro do Big Smoke, tá? Esse evento foi fundamental para a percepção popular sobre os problemas ambientais causados pelas nossas próprias ações. Então, foi o quê? É uma ação do homem, né? Onde a terra, onde o ambiente ele está pedindo socorro.
As relações entre o acelerado desenvolvimento econômico, aliado aos valores sociais, aliados ao consumo e à intensificação da degradação ambiental, passaram a ser mais identificados em diversos pontos do planeta. No Brasil, os movimentos com preocupações ambientais começaram a surgir na segunda metade da década de 1970. Então, no nosso país, na década de 1970, o planeta, a nossa camada de ozônio, ela começa a surgir a necessidade de agir. Então, ela pede socorro devido à degradação do homem, Então, a gente começa a ver que ela precisa da necessidade de ser feito alguma coisa. Então, foi daí, na partir da década de 1970. Um documento orientador. Em 1987, durante a Comissão Mundial para o Meio Ambiente, os países participantes idealizaram a Carta da Terra. Durante a Assembleia Geral da ONU de 1992, o documento proposto é ratificado apenas em 2000. Então, ele foi escrito em 1992, esse documento, tá? Essa Carta da Terra, mas ele só foi ratificado, significa que ele só foi validado a partir de 2000, tá? Aqui eu trouxe para vocês um pequeno trecho dessa carta, tá? Ele fala assim: os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extensão de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são causas de grande sofrimento. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado o sistema ecológico e social. As bases de segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Então, esse é um trecho, da carta, tá? Da Carta da Terra, que foi escrito pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, em 1992. Então, surgiu um debate ambiental na ONU, que seria, esse debate, ele compôs, então, do quê? De uma conferência de Estocolmo, de 1972, que é uma apresentação de propostas ambientais, um relatório de 1987, que é uma criação do documento Nosso Futuro Comum, surgimento do termo sustentabilidade. O ECO 92, do ano de 1992, que é um debate sobre apoio de financeiros para projetos sustentáveis, elaboração da Agência 21. Rio+10, que foi no ano de 2002, a importância do saneamento básico ganha destaque entre os principais países da ONU. E o Rio+20, em 2002, um programa das Nações Unidas. A Assembleia Geral da ONU, que ocorreu em 2012, não apresentou soluções para o problema antes levantados. Por conta disso, muitos apontaram que o Rio+20, que foi citado anteriormente, foi um fracasso. Existem 4 aspectos principais que apontam esse tal fracasso da Rio+20, que foi a eliminação da questão dos limites planetários, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é visto por muitos como um documento genérico, que apresenta problemas, mas não propõe soluções. Não houve uma definição dos objetivos do desenvolvimento sustentáveis. E a dificuldade principalmente das grandes potências em aceitar uma definição consistente, robusta e sustentável de economia verde. Aqui, então, a gente trouxe uma proposta de uma atividade para ser realizada dentro de sala de aula, que é assim: dividir a turma em pequenos grupos, tá?
Cada grupo deve escolher um dos fatores que causam degradação ambiental, elaborar um cartaz apontando os problemas e possíveis soluções. Então a ideia é o quê? A ideia é de fazer com que o aluno, né, ele se conscientize e que ele entenda, né, essas possíveis soluções que possam ser realizadas, né, para poder diminuir essa degradação e essa poluição do meio ambiente. Então aqui eu trouxe 4 exemplos, né, que pode ser que eles podem usar como um mau uso do solo, a queima de combustível, a poluição térmica e o plástico, que são que esses 4 são aí um problema, né, para o ambiente. A apresentação pode ser organizada em forma de debate para que cada grupo apresente seus contrapontos. Então, a ideia é de fazer com que os alunos, eles criam esses cartazes e logo, depois da realização desses cartazes, eles possam aí estar discutindo, né, e apresentando, falando os problemas que são causados, né, pela poluição e também uma possível solução para esse determinado problema, tá? Então, só uma retomada na nossa aula do que foi trabalhado. Nessa aula estudamos sobre a degradação ambiental, suas causas e suas consequências. A nossa aula foi essa, eu agradeço a participação de todos e até a próxima.